Meu nome é Kátia Franciele Schroeder, do curso de Pedagogia da Uniaselv do Polo de Guaramirim, Santa Catarina. Estou fazendo a apresentação da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 2 dos anos iniciais do ensino fundamental. A área de concentração é Educação, Escola e Políticas Públicas. O tema Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como norteadora dos currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de todo o Brasil. O tema escolhido é de grande impacto, pois conhecê-lo profundamente requer uma pesquisa extensa e minuciosa. Relembrando as palavras de Borges Andrade, uma área de concentração deve agrupar ações e fazê-las convergir para um centro, de modo a tornar mais ativo determinado domínio de conhecimento. Os meus objetivos: identificar as propostas da base comum curricular para o ensino, verificar suas propostas pedagógicas para as escolas públicas e privadas, elaborar atividades que possam ser realizadas para conhecimento dos alunos em questão, identificar as dificuldades enfrentadas na realização das atividades. Na fundamentação teórica, o conceito de BNCC vem sendo estabelecido gradativamente desde a Constituição Federal de 1988. O texto constitucional, artigo 210, prevê o estabelecimento do conteúdo mínimo das escolas primárias, seguindo do nível de escolaridade obrigatório para assegurar a formação básica comum a todos os brasileiros. Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Fundações de 1996, seção 26, estipulou que o currículo do ensino fundamental e médio deveria ter uma base comum curricular, complementada por componentes pluralistas em cada sistema educacional e instituição escolar. Em 2014, a Lei número 13.005/2014 regulamentou o Plano Nacional de Educação, o PNE, com vigência de 10 anos e estabelece 20 metas de melhorias da educação básica, sendo 4 delas relacionadas à base curricular comum nacional. Foi a partir daí que o debate educacional sobre a BNCC, como entendido hoje, ganhou força para toda a educação básica. A BNCC caracteriza-se como um documento normativo para definir conhecimentos essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de acordo com seus direitos estabelecidos no Plano Nacional de Educação, PNE. O documento regulamentário se adota especificamente para a educação escolar, como estabelece o primeiro artigo da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9.394, de 1996. A BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-se mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. A BNCC apresenta 10 competências gerais para vincular conhecimento, habilidades e formação de atitudes e valores, segundo os termos da LDB, sendo proposto para a educação básica. BNCC do ensino fundamental. Anos iniciais através da ênfase e situação divertida do aprendizado, aponta a pronúncia necessária e experiência com a educação infantil. Essa apresentação precisa prever a sistematização progressiva dessas experiências e o desenvolvimento dos alunos, novas formas de se conectar com o mundo, novas possibilidades de leitura e formular hipóteses sobre fenômenos, testá-los e refutá-los para formular conclusões, constroem conhecimento com uma atitude positiva. As características dessa faixa etária exigem o trabalho em um ambiente escolar organizado, em torno de interesses manifestados pelas crianças. Sua experiência mais direta para que
A partir dessas experiências, elas podem ampliar gradativamente essa compreensão, o que ocorre por meio de mobilização de operações cognitivas, uma compreensão cada vez mais complexa e sensível do mundo, para se expressar e nele agir. A metodologia. Para iniciar o estágio, foi elaborado um roteiro de observação, onde pode-se perceber as características da instituição em relação à educação básica e características do corpo docente. Para uma boa regência, foi elaborado um plano de aula com o desenvolvimento de atividades seguindo a sequência inicial planejada pela professora regente. Cada dia da semana foi desenvolvida uma atividade onde as crianças tiveram a oportunidade de realizar em grupo ou individualmente. O estágio foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Pré-Escolar Cantinho da Amizade, que se localiza a Rua Ângelo Dalprá, número 21, no bairro Rio Branco, na cidade de Guaramirim, Santa Catarina. Atende nos horários matutino e vespertino. Atende o Pré-1, que é Educação Infantil, o Pré-2, também Educação Infantil, e o primeiro ano do Ensino Fundamental. No primeiro dia de regência, as atividades foram divididas nas aulas de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa foi feita a atividade Separe as Palavras, onde os alunos receberam frases que estavam com as palavras grudadas. Eles deveriam separar as palavras e formar a frase correta. Já em matemática, eles realizaram a atividade Complete a sequência dos números, pois a atividade tinha uma sequência de números e dentre eles faltava alguns para completar. A atividade para casa, vamos fazer o antes e o depois dos números. No segundo dia de regência, a proposta foi geografia. Para a geografia foi estações do ano. Conhecer as estações do ano foi algo bem interessante para se trabalhar, pois a participação foi total. Assistir um vídeo para enriquecer o lado lúdico, que está no link do YouTube. E como atividade de casa foi o labirinto das estações do ano. Porém, para a matemática foram as propostas: resolva os problemas, adição e subtração. No terceiro dia de regência, realizamos as atividades de língua portuguesa. Primeiramente foi feita a contação da fábula O Leão e o Ratinho, após foi assistido um desenho do mesmo tema, que está no link do YouTube. Já para a tarefa de casa, atividade formando palavras, frases e sílabas. Para a matemática, as atividades foram do livro didático que os alunos receberam. Seguindo para a história, foram relacionadas atividades referentes à Copa do Mundo. Foi contado um pouco da história da Copa do Mundo com a atividade As Cores da Bandeira. No quarto dia de regência, as atividades estavam relacionadas a ciências, matemática e língua portuguesa. Em ciências, trabalhamos os animais vertebrados e invertebrados. Em matemática, atividades foram do livro didático, Medindo Capacidades. Em língua portuguesa, foi feita a contação da história do livro O Gato Xadrez, de Bia Vilela. No quinto dia de regência, a proposta em língua portuguesa foi de reproduzir o desenho da história O Gato Xadrez e formar uma frase sobre a história. Já para o ensino religioso, a proposta foi com o tema Diferença entre eu e os meus colegas e atividades relacionadas ao mesmo tema. Já as palavras de Tardif, tudo leva a crer que os saberes adquiridos durante a trajetória profissional, pré-profissional, isto é, quando a socialização primária e, sobretudo, quando a socialização escolar tem um peso importante na compreensão da natureza dos saberes, do saber fazer e do saber ser que serão mobilizados e utilizados em seguida, quando da socialização profissional e no próprio exercício do magistério. Na observação, a escola Cantinho da Amizade tem um total de 104 estudantes com idade entre 4 e 9 anos, e uma média de 17 estudantes por turma e período. Em relação à infraestrutura da instituição, está bem conservada, porém é um prédio antigo. Tem um local de tamanho ideal para suportar a quantidade de alunos que ali estudam.
Ela contém 3 salas de aulas climatizadas, uma ampla área de lazer apropriada para os alunos, um local destinado à socialização de trabalhos realizados pelos alunos e para informações pertinentes ao funcionamento do mesmo. A escola conta com 14 funcionários, sendo eles uma diretora, uma secretária, 3 professoras regentes, uma professora de educação física, uma professora de artes, um professor de musicalização, uma professora de língua inglesa, 3 estagiárias, uma merendeira e uma agente de serviços gerais. Já as diretrizes são a base para a descrição dos fins e objetivos da proposta pedagógica, onde o PPP é discutido nas reuniões pedagógicas e nele contém registros e sistematizados os eventos que a escola oferece para o desenvolvimento cognitivo e motor, a socialização e também os exercícios da cidadania democrática dos alunos. Os conteúdos são organizados de acordo com as competências gerais do currículo base da educação infantil do território catarinense e também é utilizado para nortear os recursos didáticos e referenciais teóricos da prática do corpo docente e administrativo. A professora regente pelo estágio, Annelise Maioch-Stein, é graduada em Pedagogia da Educação Infantil e Séries Iniciais, com 40 anos de atuação na educação e 20 anos atuando na Escola Cantinho da Amizade, trabalhando 40 horas semanais, onde busca se aperfeiçoar, atualizar anualmente, presencial ou online, de forma particular e as capacitações que a Prefeitura oferece. O roteiro de entrevista foi feito entre a caracterização da instituição em relação à educação básica, com os temas organização, infraestrutura e projeto político-pedagógico e regimento escolar, com a caracterização do corpo docente, a caracterização do professor regente, que são os aspectos gerais e o seu planejamento, e a caracterização da turma que realizará o estágio. Aí temos o link para o plano de aula e a minha vivência no estágio. Foi uma experiência maravilhosa. Aprender que ensinar é algo muito especial, pois o importante é a dedicação e o amor pelo que se faz. Quando se trata de formação de professores, é importante descobrir onde está sua vocação e sua vontade de lutar e aprender muito mais. Há sempre um frio na barriga quando começa algo novo, mas a cada dia que se está na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Pré-Escolar, Cantinho da Amizades, ganha-se confiança e sente o que pode alcançar. As observações decorreram sem problemas. Todos estiveram disponíveis para questões necessárias ao esclarecimento de dúvidas. A professora regente, sempre muito preparada e atenta às minhas perguntas e dúvidas. Mesmo durante a execução das atividades, havia um grande medo de errar, mas com a devida orientação, consegui me fazer entender com uma linguagem própria para as crianças. Assim, o desenvolvimento do mesmo é fácil. Ao ler cada tópico, mais informações e compreensões são reunidas. À primeira vista, a base nacional comum curricular parece muito difícil de se entender. Mas quando se aprofunda o conhecimento, fica muito mais fácil decifrá-la, porque precisamos olhar mais de perto aos detalhes. Aí as referências eu busquei em Borges Andrades, na Base Nacional Comum Curricular, na Secretaria dos Direitos Humanos de Presidência da República, o Caderno de Educação em Direitos Humanos, em Adriana Friedman, em Marmite Machado, em Alves Pinheiro, em Elizabeth Tafner, em Tardif, em Vygotsky e os links do YouTube.